Salve turma, mais um vídeo aqui do curso Dominando Estruturas de Dados 1. Eu sou o professor Dr. Samuel Botar Martins, professor Samuca, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo nós faremos então exercícios em cima das nossas listas encadeadas simples. Agora que nós já vimos os conceitos básicos, a motivação, vimos também inserção e remoção, que são as duas funções mais importantes, né, da nossa lista, e também como imprimi-las, nós veremos agora de fato alguns outros exemplos aqui. E depois eu separei uma lista de exercícios para vocês também, para vocês tentarem por conta própria. Já peço para você deixar seu like, se inscrever no canal se você está gostando dessa série de videoaulas. Lembrando que aqui na descrição desse vídeo você encontra o link da playlist completa do curso, com todos os vídeos no curso. Acho que esse vídeo é o 65 ou 66, então já tem muito conteúdo também. E também aqui na descrição você tem o link para o repositório do GitHub, completo com todos os códigos feitos aqui neste curso. Então chega de enrolação, vamos embora. O que eu quero fazer é o seguinte, ó, até então já viu a inserção na cabeça, impressão, inserção na cauda, remoção de elementos na lista, fizemos também uma função de destruir a lista, de desalocar, e agora vamos fazer aqui 5 funções. Contar o número de elementos de uma lista, verificar se a lista está vazia e retornar verdadeiro e falso. Na verdade, isso aqui a gente já fez, né? Então eu já vou até tirar isso aqui, porque isso aqui a gente já fez. Retornar o primeiro elemento, muito simples. Retornar o último, retornar um elemento na posição i. E talvez eu faça até um iterador aqui também, que é um conceito de padrão de projeto um pouco avançado, que dá para a gente fazer aqui também. Então vamos começar como contar o número de elementos de uma lista, ou seja, o tamanho da lista. Então vamos usar essa lista fictícia aqui como base para a gente fazer os nossos desenhos. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou criar aqui uma função aqui embaixo que ela vai chamar linked list underline size, que vai retornar o tamanho da lista, ou seja, o número de elementos de uma lista. Como é só para consulta, então eu coloco um const aqui, linked list, passar uma lista L. Essa lista ela vai retornar o tamanho de uma lista, né? Então a gente pode simplesmente retornar um número inteiro, que é o tamanho de uma lista. Se você ver nas coisas do C, você vai ver que eles geralmente têm um tipo de dado chamado sizeT. SizeT é um tipo do C que é justamente quando você quer armazenar tamanhos de arrays ou tamanhos de coisas. E esse sizeT aqui, underline T, ele é um apelido para o tipo unsigned long, ó. Cadê? É um apelido para o unsigned long. Aqui não sei se vai dar para ver aqui, ó. Unsigned long. Então é um inteiro grande, né, longo, né, que é o nosso long, sem sinal. Então é um número positivo inteiro maior, né, o maior range de números positivos que nós podemos ter aqui no C. Então, ó, o sizeT é basicamente um apelido para unsigned long. Então, a gente ao invés de retornar um inteiro, podemos retornar então um sizeT aqui para nós, tá bom? É um tipo que vocês vão ver bastante também. Então, é uma função para retornar o número de elementos da lista, ou seja, o seu tamanho. Vamos pensar, pessoal, como que nós podemos fazer aqui? Primeiro momento, né, você pode falar, bom, para eu saber o número de elementos da lista, basta que eu percorra toda a lista e eu descubra aí, de fato, esse número de elementos, né? Ou seja, eu posso pegar um ponteirinho aqui, auxiliar aqui, né? Um ponteiro P que aponta para o primeiro nó. Para cada nó eu vou somando 1 num contador. Posso ter um contador aqui chamado size, né? Eu vou somando, ele inicialmente é 0, então eu vou somando 1, aí eu vou para o próximo elemento, somo mais 1, né? Vira 2 aqui, e assim por diante, até que vai chegar uma hora que a lista está vazia, né? Então, ou seja, já vou ter percorrido 1, 2, 3, 4, 5 elementos, meu size é igual a 5. Isso é uma função válida que a gente vai fazer agora. Então, eu vou vir aqui no final do meu arquivo do meu source code, né, meu arquivo de implementação. Vamos colocar esse sizeT aqui. Eu vou criar então um contador que eu vou chamar de size. Ele é do tipo sizeT, e o sizeT é um unsigned long, então é um inteiro long, né, grande, sem sinal, de 0 para cima, então são os valores. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, ó, vamos pegar então aqui um snode p igual a lbegin. Podemos fazer isso e simplesmente enquanto, vou até colocar aqui em cima, enquanto o p for diferente de nulo, ou seja, enquanto tiver elemento, eu simplesmente faço aqui o seguinte, ó, faço um size mais e faço p igual a pnext. Posso fazer dessa maneira aqui. Então, o que está acontecendo? Para cada eu começo aqui com p no begin.
Enquanto o P for diferente de nulo, eu somo 1 e vou para o próximo. Então, opa, percorri um, fui para o próximo. Percorri o outro, fui para o próximo. Então, vai 1, 2, 3 e assim por diante. E aí, eu retorno o valor, eu dou um return aqui no valor do size. Esse é um jeito para a gente fazer. O algoritmo é totalmente válido e isso vai funcionar. Uma outra forma que talvez vocês achem na internet para percorrer percorrer uma lista ligada é uma forma que eu não gosto muito, mas talvez vocês achem que é usando for mesmo, né? Usando um for loop. O que a gente pode fazer aqui, ó, vou até comentar. Uma outra forma que vocês podem fazer aqui é o seguinte, ó, eventualmente você vai achar na internet o seguinte código. Ao invés de percorrer com while, você vai percorrer com for. E no for, a primeira parte do for é a inicialização. Então você poderia inicializar aqui um ponteiro p igual a lBegin. Então, a primeira parte é a inicialização, a segunda parte do for é você ter alguma condição de controle, né, para você parar o teu for em algum momento, e aqui a gente vai parar o for quando o P for, na verdade a gente vai continuar aqui enquanto o P for diferente de nulo. Enquanto o P for diferente de nulo, a gente vai continuar fazendo for, e a gente pode fazer, o incremento é a última parte aqui, né, o nosso incremento vai ser o P next. Então, vocês podem encontrar códigos assim também, tá bom? Isso aqui também funciona e aqui simplesmente você colocaria size mais. Então, esse código aqui, ó, desse while que a gente fez com essa inicialização aqui fora, que eu acho mais didático, eu acho mais claro, pode ser trocado por esse código aqui. Mas deixa eu mostrar esses dois códigos aqui na prática. Então, para vocês verem, vamos colocar o primeiro código aqui. Eu vou abrir aqui, então, o nosso aplicativo. Eu vou duplicar aqui, ó, o teste linked list, eu vou colocar aqui, ó, vou fazer um copy, vou fazer um paste aqui mesmo. E aqui, ao invés de copy, eu vou colocar exercícios. Então, aqui vamos colocar aqui, ó, exercise, já que está tudo em inglês. Então, vamos ter uma lista aqui, ó, vou apagar tudo isso, eu vou ter uma lista que é a nossa lista padrãozinho aqui, que é essa lista, não vou remover nada. Vamos imprimir a lista do jeito que está. Então, estou adicionando os elementos 10, 2, 4, 5 e 7 nessa ordem. A única coisa que eu quero aqui é fazer uma impressão, ó, do tamanho. Então, qual que é o tamanho da lista, né? Para imprimir um valor size t, né, um size long, acho que é LU. Acho, eu posso checar isso já. Se eu não me engano, é LU a flag. Podemos checar isso. E aqui a gente vai chamar a função, então, linked list, size, e a gente passa o L aqui. Então, simplesmente eu quero testar, é para ter o tamanho igual a 5. Vamos compilar aqui, vamos ver se não dá nenhum warning por conta dessa. Vai dar um problema. Ó. Size t é um nome desconhecido, provavelmente ele está definido aqui, ó, ele está definido aqui, ó. Tá faltando a gente incluir, ó, essa biblioteca stddef, né, de definições, para funcionar o size t. Então, o que a gente pode fazer é voltar aqui, ó, no nosso linked list, já que ele vai retornar aqui, ó, o size t está retornando aqui no nosso arquivo .h, eu preciso que ele esteja incluso aqui no nosso .h também. Aí, como o nosso arquivo .c, linkedlist.c, está incluindo esse arquivo .h, ele já ganha, por padrão, ele já ganha esse include aqui também. Então, agora não é para dar problema aqui. Não deu, funcionou. Então, vamos executar aqui. Ah, mas funcionou, mas eu esqueci de compilar esse programa, né? Eu tenho que adicionar no Makefile. Então, vamos aqui no nosso Makefile, vamos adicionar mais um programa, que vai ser exatamente este aqui. Aqui no penúltimo eu tenho que colocar uma barra invertida. E para você que está perdida nessa parte de Makefile, aqui também nos vídeos, a gente tem vários vídeos sobre compilação e tem um vídeo de Makefile, então por isso que eu não estou muito preocupado aqui em explicar para vocês. Então vamos compilar agora o nosso código, vai compilar o nosso programa, ó, exercise entrou aqui, vamos executar esse camarada aqui. Então está em bin, teste linked lists, underline exercise. Fazendo isso, ó, funcionou, então o nosso algoritmo aqui está bonitão, ó, 10, 2, 4 e tal. Então é isso e o tamanho é 5. Então só para mostrar para vocês que funciona também, deixa eu tirar aqui, cadê? Deixa eu tirar aqui, o nosso código está aqui no final. Deixa eu remover esse trecho de código com while e vamos fazer com for aqui. E eu vou colocar só um puts aqui, só para vocês verem que foi compilado. Foi compilado e está chamando essa nova função com for, é para dar certo, para ter 5 também. Compilamos, não deu nenhum erro de compilação. Executou, ó, oi, está funcionando também o código com for.
é 5. Então, é um jeito de você fazer, mas eu vou deixar nesse primeiro momento o for. O for não, perdão, o while, que eu acho mais... Por mais que gaste mais linhas de código, eu acho mais claro para a gente analisar os códigos aqui. Muito bem, pessoal, fizemos. Então, deixa eu compilar aqui de novo e executar. Fizemos essa função, muito bem, testamos ela, está funcionando, mas agora eu pergunto para vocês, qual que é a complexidade dessa função? Ou seja, o quão rápida é essa função, ou qual a ordem de grandeza dessa função? Supondo que a gente gaste um determinado tempo constante para fazer percorrer cada um dos elementos, igual a gente fez há vários vídeos atrás, qual que é a complexidade dessa função? Essa função, pessoal, se vocês já notaram, como a gente tem que percorrer todos os nós da lista para retornar o tamanho, porque a gente está fazendo uma contagem, se a gente fizesse aquele gráfico lá aquele gráfico de tamanho de lista pelo tempo, né? Seria aqui o nosso tempo, né? Que é uma função dado o tamanho e aqui é o número de elementos da lista. O que acontece é que a gente tem o quê? A gente tem uma reta, né? Cadê aqui? É isso aqui. A gente tem uma reta, né? Bonitinho uma reta, porque se eu tiver, por exemplo, 10 elementos na minha lista, eu vou ter que percorrer o quê? 10 elementos. Então, eu vou gastar um tempo lá para percorrer 10 elementos. Se eu tiver, sei lá, 50 elementos na lista, eu vou gastar exatamente 50 comparações, o tempo de 50 comparações. Então, a gente tem uma função da ordem linear. Mas olha só que interessante. Se eu tiver uma lista com muitos elementos, sei lá, 200 mil elementos, pô, eu vou ter que percorrer 200 mil elementos da minha lista para saber o tamanho dela. Não me parece ser uma solução muito inteligente fazer isso, né? Eu vou ter que percorrer tudo isso para saber o tamanho dela, não me parece ser uma solução muito legal fazer isso. Então, olha só, lembra que a gente tem porque essa função ela dá ordem linear, tá? Ela dá ordem de n, é uma função linear. Então, mas não faz sentido para mim assim, beleza, o algoritmo está certo. Mas eu tenho uma lista muito grande, eu vou gastar muito tempo para retornar um valor só. E que tal, pessoal, a gente fazer o seguinte, ó. Poxa, a gente não está criando aqui um tipo de lista nosso, que já tem o LBegin e o LEnd. Eu falei, olha, muitos algoritmos que a gente vai fazer, a gente pode usar essa lista para otimizar esses algoritmos, para que a gente não tenha que fazer coisas desnecessárias. E agora, esse vai ser um jeito para a gente fazer. Ao invés de eu percorrer toda a lista para saber o tamanho dela, que tal a gente aqui nesse tipo de lista nosso, a gente guardar uma variável que vai ser o size? Que inicialmente a lista está vazia igual a 0, mas a cada novo elemento que eu coloco na lista, eu simplesmente na função de inserção adiciono mais um, ou seja, incremento. Se era 0 vira 1, se era 1 vira 2, se era 2 vira 3 e assim por diante. Então, durante a inserção, eu já atualizo esse valor do tamanho da lista para nós. E se eu faço a remoção, removo um elemento, eu decremento, ou seja, de 3 vira 2, de 2 vira 1, de 1 vira 0 e assim por diante. Então, note que se eu tiver esse valor de size já guardado em algum lugar, e à medida que eu só altero a função de inserção e a função de remoção, adicionando, incrementando ou decrementando, quando eu quiser saber o valor do tamanho da lista, eu não preciso mais percorrer todos os elementos da lista para achar esse valor. Eu já vou ter esse valor ganho, já vou ter esse valor de graça para nós, por conta de armazenar numa estrutura independente nossa de lista, mais uma informação, mais um dado que pode ser relevante para nós. Então, é uma solução muito mais inteligente do que você fazer isso, que de fato funciona, vai dar certo, mas isso aqui até vou colocar que é um size slow. É lento, você não precisa fazer desse jeito. Então, até vou alterar aqui, ó, não precisa fazer desse jeito aqui. Ela é lenta, você vai ter que percorrer todos os elementos da lista. Claro, se você tiver uma lista curtinha, isso não vai ser problema, né? Vai ser rápido. Mas se você tiver uma lista com muitos elementos, vai ser problemático. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou na nossa estrutura aqui de listas e vamos adicionar um size t, que vai ser o nosso size. É isso que a gente vai fazer aqui. Então, agora a gente adiciona uma nova informação na nossa lista. Então, na hora da criação, a criação da lista, o nosso L size vai ser igual a 0. Então, simplesmente fazendo isso. Na hora que eu for... a nossa função agora de checar se está vazio, ao invés de checar os ponteiros, eu posso simplesmente retornar, perguntar se o L size é igual a 0. Se ele for igual a 0, significa que a lista está vazia.
eu posso fazer simplesmente essa pergunta. Ao invés de eu checar os ponteiros, né, se está apontando para null, eu checo o tamanho da lista. Se o tamanho, que é esse número que vai estar atualizado, ele é 0, né, for igual a 0, significa que a lista está vazia. E agora a gente pode fazer o seguinte, ó. Na função nossa de adicionar na cabeça da lista, uma vez que a gente adiciona, vamos colocar no final aqui da lista o seguinte, ó, o nosso size ele vai ser incrementado em mais um. Simplesmente fazendo isso, se a nossa função de slow aqui, ela adiciona, né? Se a lista estiver vazia, eu vou fazer alguma coisa, caso contrário, eu vou fazer outra, né? Então aqui eu vou colocar então o lsize aqui, mais. Caso contrário, eu coloco o lsize aqui no final também. Estou atualizando o valor da lista aqui. A nossa função de adicionar no final é a mesma coisa, se a lista estiver vazia. Na verdade aqui eu nem preciso, né? Se a lista estiver vazia, ela vai fazer alguma coisa, se não tiver, vai fazer outra, né? Então o lsize está sendo chamado tanto no if quanto no else. Então eu posso simplesmente tirar o lsize daqui. Vou colocar aqui embaixo, poderia colocar aqui em cima, mas eu vou esperar fazer a ação mesmo de inserção. E se der tudo certo aqui, não der pau no código, eu vou retornar aqui então o lsize mais. Então poderia fazer isso ou poderia fazer aqui no começo. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, na hora de adicionar no final, se a lista estiver vazia ou cheia, ou tiver mais elementos, né? Eu vou também adicionar um elemento a mais. A função de impressão, a gente pode melhorar a nossa função de impressão aqui, ó. Vamos imprimir aqui o tamanho da lista, né? Então, qual que é o tamanho da lista? O tamanho da lista vai ser 1% LU, se eu não me engano. Vai ser o nosso lsize. Ou eu posso fazer isso depois, eu imprimo toda a lista. Vou fazer o seguinte, eu vou imprimir toda a lista. O final também, ó, vamos mudar esse final aqui, ó, tá end, né? Ou eu vou deixar, não, vou deixar assim mesmo, end igual a isso. E eu vou ter depois aqui o nosso size, que vai ser o tamanho da lista. E pulo uma linha ali. Agora a gente tem a parte de remoção. Se a lista não estiver vazia, significa que eu posso remover. Eu só vou remover aqui, pessoal, aqui vai funcionar, ó, eu removi aqui, ó, a lista é um primeiro caso, então aqui eu removo, eu vou ter um lsize menos, eu estou removendo aqui. Aí o que eu vou ter que fazer? Caso o elemento não seja o primeiro da lista, eu tenho que fazer uma busca pelo elemento, eu só vou remover se ele entrar aqui, né? Se aquele ponteiro pos, né, de position, achar um elemento com valor, depois do free aqui eu posso colocar o L-, que vai funcionar sem problema nenhum. A mesma coisa aqui, né? Na hora de remover nessa função mais enxuta nossa, a gente vai remover, ó, depois do pos aqui a gente coloca decrementa. Então agora a gente está de fato, inseriu, eu adiciono 1. Né? Incremento 1 no meu atributo de tamanho. Removi, eu decremento 1. Assim a gente ganha esse valor para nós facilmente e a gente pode ter aqui uma função. Já que o meu usuário, os nossos programas não têm acesso ao lsize, né? Porque aqui a gente está escondendo a implementação da struct, eu vou ter que fazer uma função para retornar esse valor de lá. Então eu posso fazer uma função aqui, ó, lsize, que vai simplesmente dar um return para nós do lsize. Simplesmente assim. Então, ao invés de eu percorrer toda a lista, eu simplesmente faço isso aqui e é para funcionar. Muito bem, o que nós podemos fazer agora é compilar os nossos programas aqui. Tem alguma coisa, ó, linked list size, tá? Deu algum probleminha aqui, deixa eu ver, tem um warning. Eu quis dizer print, então provavelmente eu vou ter que alterar aqui o ponto H, ó, não tem, só tem um slow no ponto H, né? Olha o erro aqui de compilação, né? O meu programa deu problema no meu programa aqui, ó, linked list, porque ele está tentando acessar o size, né? Mas ele não tem no ponto H o nosso size, porque a gente alterou para slow. Então eu vou tirar o slow aqui, vamos botar um size mesmo aqui, que não vai dar problema. Então eu vou fazer isso aqui agora, então eu vou dar um make, deixa eu dar um make clean aqui, ó, make clean, vamos dar um make, funcionou, deu certo. Vamos executar esse teste linked list exercises aqui, ó. Então aqui nós temos 5 elementos da lista. Na hora que eu chamei a nossa função de print, ele já está retornando o size 5 aqui. E depois eu chamei aqui, ó, se você olhar no nosso exercise aqui, esse primeiro size está sendo impresso na minha função de print. E depois esse outro printf que eu estou usando aqui, ó, posso até colocar diferente aqui para não confundir vocês. Vamos compilar de novo. Ele está sendo chamado aqui por fora, está sendo 5, está funcionando. Deixa eu chamar, pessoal, aquele programa que a gente fez o teste atrás de adicionar, remover e assim por diante. Então, a gente pode fazer esse teste aqui também. Então, vamos
pegar aqui o nosso linked list e vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Então, inicialmente a nossa lista está vazia, o size era 0, né? Deixa eu até abrir aqui, ó, o nosso programa, que é o linked list, né? Normal. Então, nós fizemos... Aqui a gente só está usando a função de adicionar no final da lista. Aqui a gente pode mexer já, testar também as funções de adicionar no começo, para ver se está dando certo. Mas, inicialmente, a nossa lista está vazia. Eu tentei remover coisa da vazia, não deu nada. Nossa lista tem um elemento. Removemos o 10, a lista está vazia de novo. Aqui agora tem 3 elementos, ó, o size é igual a 3. Removi o 10, o size é igual a 2, e aparentemente está funcionando tudo bonitinho aqui como tem que ser. O que nós podemos fazer aqui, ó, nesse caso, ó, ao invés de remover, desculpa, nesse primeiro caso, ao invés de eu adicionar no final, vamos adicionar no começo, ou vamos adicionar aqui o slow, ó, vamos chamar o slow aqui, ó, só para checar, né, vou até colocar um puts aqui, só algum sinal para mostrar que compilou. Então, aqui, ó, add last, acho que é slow, não é, como que é a função aqui? Deixa eu ver nosso ponto H. Add last slow, é essa função mesmo, né? Tá aqui, ele encheu o saco, mas deu certo. Eu vou compilar, vamos testar esse camarada aqui. Então, é o primeiro aqui, ó, vai ter esse símbolo, então beleza, o size está batendo, então depois o add slow bateu aqui no caso. Vamos colocar agora o first nosso. First, vamos colocar um outro símbolo aqui, só para mostrar que compilou. Aqui não é add last first, né? Add first. Não existe essa função. Molto bene. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Tá aqui, ó. Size igual a 1. Deu certo. Então, pessoal, com isso a gente encerra esse vídeo desse primeiro exercício. No próximo vídeo a gente vai mais rápido com as outras funções que faltam. Mas, basicamente, o que a gente fez aqui, ao invés de fazer uma função lenta para retornar, percorrer todos os elementos e retornar a informação para você, eu estou armazenando essa informação na medida que a lista cresce ou a lista diminui. Então é isso que a gente está fazendo, o que deixa seu código muito mais rápido, muito mais robusto você fazer dessa maneira. É claro, é um dado a mais que você vai ter que gerenciar durante a manipulação da sua lista, mas não é nada de outro mundo não, basta você ficar um pouquinho esperto para manter esse dado atualizado e assim você tem o tamanho da lista aqui, ó, para você, sem ter que percorrer nenhum elemento, nenhum nó da lista para ter essa informação para você. Muito bem, então, espero que vocês tenham gostado desse código, tá bom? Então, todas essas ideias que eu estou fazendo aqui é tudo para fazer vocês pensarem, isso aqui não tem nos livros, então a ideia é que vocês quebrem a cabeça mesmo com soluções mais inteligentes para resolver problemas. Ao invés de ir para as coisas clássicas, vamos usar um pouquinho a cabeça e vamos propor estruturas mais robustas que faça ter um pouquinho mais de rapidez na hora que a gente for trabalhar com elas, tá bom? Então essa é a ideia, essa é a proposta aqui do curso. Nos vemos então, pessoal, no próximo vídeo. Forte abraço.